Olá pessoal, maravilha! Bom, chegamos agora na última aula do módulo 1, mais uma grande etapa vencida a todos vocês. Essa última aula é a aula um pouquinho chatinha, mais chatinha no que se diz respeito a muita informação, conteúdo para passar, porém, é, eu aqui abreviei ela demais para que essa aula não venha a ser chata, não venha a ser cansativa, mas é muito importante você entender o que é a criptografia. Provavelmente você já, com certeza, já ouviu falar de criptografia, né? Ou você tem uma noção, ou você até tem um entendimento mais aprofundado. Mas eu escolhi essa última aula para a gente encerrar esse módulo, para que você venha entender de forma bem objetiva também e bem conceitual a definição de criptografia. O porquê que eu coloquei essa aula de criptografia. Pouco se fala de criptografia no mercado de criptomoeda, né? Mas a criptografia é a evolução majoritária que antecede o smart contract, que antecede o envio e recebimento de criptomoeda dos tokens, né? A criptografia ela contribuiu 100% demais para que a criptomoeda ela pudesse ser transacionada de maneira segura e tranquila, tá bom? Então, deixa eu só acabar de ajeitar aqui. Então, espero que você aproveite o máximo das informações que vai ser passada aqui para vocês, tá? Obviamente, depois você pode estar revendo essa aula. Eu não vou ficar muito maçando nas telas que eu vou estar passando. Eu vou ser bem objetivo nas minhas falas, porque existe aqui textos, né, nas telas. Mas eu quero que você não se precipite, não avance as telas, entenda cada tela que eu vou falar. Eu quero te dizer que você lembra dos bônus que você vai ter no final do curso? Então, um desses bônus incluído, são dois bônus, né? Dentro de um desses bônus vai estar incluído todo esse material aqui detalhado para que você possa ler de maneira tranquila. Então, não se preocupe, eu quero que você foque realmente na aula ali, na explicação de cada tela, que vai ser muito bem resumida e bem objetiva. E se você quiser aprofundar nesse conteúdo em forma de leitura, eu vou ceder para todos vocês todo o estudo, né, em escrito detalhadamente sobre a criptografia. Então não fica preocupado, quero que você relaxa e foque realmente na aula de tela a tela que a gente vai fazer, ok? Maravilha? Então vamos lá. A criptografia é uma tecnologia utilizada há bastante tempo para evitar que terceiros subtraiam fraude das informações. Ou seja, aqui esse texto já diz tudo, né? Eu coloquei. Hoje tem muito conteúdo no que se fala de criptografia, eu tentei resumir o máximo possível, mas o que você precisa entender é que a criptografia é uma proteção codificada, né? Para que terceiros não venham fraudar as informações. Essas informações ela vêm se manter no P2P, né, de ponta a ponta de maneira bem sigilosa. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, a máquina de cifração alemã chamada Lorenz era utilizada. Ou seja, às vezes as pessoas falam, pô, a criptografia surgiu agora. Não, a evolução da criptografia sim, mas o sistema criptográfico ele já é utilizado, né, há muitos anos, ou seja, criptografia nada mais é do que códigos que são difíceis de ser codificados de maneira comum, ou seja, precisa de técnicas, precisa de moldes específicos para que seja codificado uma criptografia. Então a máquina cifração alemã chamada Lorenz era utilizada, mas nos tempos modernos a tecnologia evoluiu e se transformou completamente, originando diferentes tipos de criptografia, tá?
Então, por exemplo, os certificados digitais. Hoje o certificado digital está muito em alta. Eu estou querendo dizer para vocês que os certificados digitais nunca existiu. Já é uma evolução da criptografia. Então hoje a pessoa consegue assinar aquilo que ela teria que às vezes no cartório, levar testemunhas, abrir aquele livro que parece mais um Alcorão, ou procurar naquelas pastas, ou naqueles armários gigantescos, ou seja, esse trabalho de quê? De armazenar essas pastas, esses papéis. Imagine aí um cartório armazenando documento de anos e anos de várias centenas e centenas de pessoas. Então isso era um caos, né? Então com essa evolução da criptografia, pegando o exemplo dos certificados digitais, trouxe um grande avanço tecnológico, ajudou o meio ambiente, ou seja, menos papéis, menos desmatamento no meio ambiente, menos espaço a acomodar aí nos cartórios oficiais ou grandes instituições que precisam de guardar esses documentos por muito tempo, e também a praticidade e a flexibilidade que trouxe para todos os usuários e também para quem fornece esse tipo de serviço, né? Então hoje, apenas com seu smart contract ou com um documento ali eletrônico, você consegue atestar e de maneira segura, tranquila, sem que um hacker ou alguém possa entrar nele. Então, ou seja, peguei um exemplo aí de certificado digital, tá? Vou listar, né, as 10 criptografias mais usadas aqui e como cada uma delas funciona. Esse como cada uma delas funciona, gente, eu não vou colocar aqui de maneira para que vocês venham ler, para que essa aula não fique extensa e chata. Eu falei para vocês que todos esses detalhes, esse material detalhado vai estar à disposição sua, tá? Então não se preocupe, só vamos aqui focar de maneira bem resumida nas próximas telas, mas eu vou listar as 10 criptografias mais usadas, mas não vou falar delas profundamente, beleza? As 10 são, tem aqui a 10, né? Tem a 310, tem a 10X, tem a S, tem a Camellia, tem a RSA, tem a BlockFix, tem a TwoFix, tem a Zephyr e tem a IDEA. Então, ou seja, são 10 tipos de criptografias mais usadas, né, para vários tipos de fins de objetivo dentro do seu meio, né? Então, exemplo, o certificado digital usa um sistema dentro de um desses 10. Outros tipos de documentos ou veiculações de informações P2P também usa um desses 10. Então, mas é importante você ter uma noção aí básica, né, geral desse universo, né, desse mecanismo aí muito complexo da criptografia, e que vem se tornando um avanço gigantesco. E a criptomoeda, o nome já fala, criptomoeda. Criptomoeda quer dizer a primeira parte cripto, que vem da criptografia, ok? Moeda quer dizer do valor, de um bens, né? De algo de valor digital, beleza? Por isso que eu achei bacana trazer esse conteúdo da criptografia, porque a criptomoeda está diretamente vinculada a um sistema criptográfico, beleza? Criptografia é uma área de criptologia que estuda e pratica princípios e técnicas para comunicações seguras na presença de terceiros, chamados adversários. Mas geralmente a criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impede terceiros ou público de lerem mensagens privadas. Olha que maravilha. Então a criptografia, ela tem um objetivo principal de proteger o usuário daquela informação, daquele texto, daquela conversação que está tendo ali com a sua outra ponta, com o seu P2P, entendeu? Então, ela veio aí realmente para revolucionar em todos os aspectos. Estamos vivenciando aí uma evolução, uma era tecnológica gigantesca, onde hackers, né, conseguem invadir qualquer sistema, né,
Teve até casos de conversas públicas que jamais poderia vir à tona. Conversas públicas não, conversas privadas de grandes homens públicos, pessoas públicas, que jamais poderia vir à tona. E essas mensagens acabaram sendo vazadas ou até invadidas, né? E aí foi um caos. Então, a criptografia hoje ela é por lei, está em vários órgãos que compete à privacidade não interferida por terceiros, beleza? Ciência secular que utiliza a cifragem, olha que bacana, dos dados para embaralhar as informações, de forma que apenas os que detêm a chave para decriptografar os dados tenham acesso à informação original. Então, é basicamente isso. Por isso que a criptomoeda é muito segura, né? Porque ela está embasada, o seu DNA está 100% de maneira criptografada. Vamos falar sobre isso aí nas próximas aulas de maneira profunda, pegando lá mais o lado mesmo do DNA, da projeção de criptomoeda. Aqui tem alguns exemplos, né? Na verdade, são 3 tipos de criptografias no contexto geral. Criptografia simétrica, que utiliza uma chave única para cifrar e decifrar a mensagem. Nesse caso, o segredo é compartilhado. Então, o que você precisa gravar aqui, né? Sobre o primeiro tipo de criptografia, que a simétrica ela é uma chave única para cifrar e decifrar a mensagem, porém o segredo é compartilhado. A criptografia assimétrica, né? Então essa aqui foi a simétrica. A criptografia assimétrica utiliza um par de chaves. Então aqui é uma chave única e o segredo é compartilhado. A assimétrica já existe um par de chaves, uma chave pública e a outra privada, que se relacionam por meio de um algoritmo. O que for criptografado pelo conjunto dessas duas chaves só é decriptografado quando ocorre novamente o match. Então o que você precisa entender? Que a criptografia simétrica ela faz necessário de duas chaves, beleza? Essas chaves, uma é pública e a outra é privada. Só que para ter a decifração, a decriptografia, né, ser decriptografado essa mensagem, qualquer coisa do tipo, precisa que essas duas chaves elas se comunicam novamente. Então, se uma maneira delas se comunicar novamente, a gente intitulariza isso como match, é que só assim é possível ela ser decriptografada, ou seja, ela ser descodificada, ela ser invadida, ela ter algum tipo de invasão. Então, ou seja, uma terceira pessoa, se tiver a chave pública, mas não tiver a privada, nada vai adiantar, ou vice-versa, né? Então, precisa que o P2P, a ponta A da ponta B, precisa estar 100% em sincronia, cada um possui uma chave da outra, para que essa relação, que a gente chama de match, possa realmente fazer a decriptografia, né? Ou seja, ser decriptografado, beleza? Então, a simétrica, uma chave compõe o segredo, pode ser compartilhado. A assimétrica precisa de duas chaves, uma pública e uma privada, e não pode ser compartilhado, a não ser que essas duas chaves elas se comunicam. E a criptografia quântica utiliza algumas características fundamentais da física quântica, as quais asseguram o sigilo das informações e soluciona a questão da distribuição de chaves quânticas, chamado de Quantum Distribution, beleza? Então, ou seja, a quântica é um tipo de chave totalmente diferente das outras que foram usadas. Ela é muito usada em documentos oficiais, tá? Mas o que você tem que ter de informação básica para que não vire uma salada na sua cabeça é que existe 3 tipos de chave no modelo geral de vários tipos de criptografia, que daí que faz a criptografia, né? Faz a codificação para vários nichos de negócio. A criptografia homomórfica
homomórfica refere-se a uma classe de métodos de criptografias imaginados por Rivest, Adam e Sturz. Já em 1978, é construída pela primeira vez por Craig Gentry, né? Desde 2009. A criptografia homomórfica difere dos métodos de criptografias típicos. Por quê? Porque permite a computação para ser executado diretamente em dados criptográficos sem exigir acesso a uma chave secreta. O resultado de tal cálculo permanece da forma criptografada e pode posteriormente ser revelado pelo proprietário da chave secreta. Ou seja, você precisa entender aqui nesse meio de informações com nomes, que às vezes Romero, eu preciso gravar tudo isso para me ganhar dinheiro no mercado de criptomoeda? Não, não precisa. Mas para que o sistema de criptografia, que as criptomoedas está 100% ligado, se você entender pelo menos o básico desse conceito de criptografia, vai ser muito bacana para você, quando você ler um smart contract, para quando você entrar dentro de uma criptomoeda que está sendo lançada, você conseguir entrar na blockchain, tudo isso vai fazer sentido para você, tá bom? Informação nunca é demais, ainda mais informações que realmente estão vinculadas diretamente naquilo que você está fazendo. A criptografia homomórfica é um tipo de criptografia que não precisa de ter 2 chaves, 3 chaves, nada. Apenas um computador, né? Um computador com um algoritmo bem programado, vinculado a uma chave, seja única ou pública, consegue, né, fazer ali a descodificação, desde que esse computador ele seja, né, ele tenha essa chave, essa criptografia homomórfica, tá bom? Ou seja, é um outro tipo de criptografia, mas porém usado em dados de computação. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? E até em figura para você ter uma ideia, né? A Litali Maria fez um texto, né? Isso ficou em código, vai ser criptografado, passa por um texto cifrado, esse texto simétrico ele vira lá um código codificado e João recebe esse texto da maneira que Maria mandou. Um exemplo, escreve um exemplo na linguagem portuguesa, no sistema criptográfico isso vira um monte de cifras confusas, que é a codificação, e automaticamente o João ele recebe decriptografado, ou seja, só as 2 pontas têm acesso a essa mensagem. E eu coloquei ali um espião, né? Ele não consegue invadir esse sistema P2P. Então a criptografia é uma tecnologia utilizada há bastante tempo para evitar que hackers subtraiam ou fraudem informações sigilosas. É importante conhecer quais são esses tipos e suas principais diferenças para entender como a tecnologia, por exemplo, certificados digitais, consegue proteger seu dado. Até falei sobre certificados digitais na tela anterior. Qual é a função da criptografia? A criptografia ela tem 2 propósitos principais: impedir que dados armazenados sejam lidos e permitir que dados sejam transmitidos de forma segura por um canal inseguro. Então, ou seja, que canais inseguros são esses? A internet. A internet é um canal inseguro, né? E a criptografia ela te protege disso, né? Ela faz com que seus dados, tudo aquilo que você está compartilhando, eles sejam transmitidos de forma segura dentro de um modelo, dentro de uma transmissão insegura. Isso significa manter a confiabilidade, né, confidencialidade e a integridade e identidade desses dados. Isso é muito importante. Então tá ali as figuras para você entender de maneira bem objetiva o funcionamento da criptografia. O funcionamento da criptografia de dados é um processo que busca eliminar as chances de terceiro obterem seus dados. Ela utiliza comunicação web e em sistemas de pagamento para o armazenamento local de informações com baixo nível de risco. Então, ou seja, hoje os sistemas de pagamentos, essas maquinetas, tudo esse sistema de pagamentos hoje
ela, são todos criptografados. Por isso que é muito difícil, quase impossível, um hacker invadir uma maquineta, né, de transação de pagamento. Então, assim, vamos falar até a tela a seguir sobre o WhatsApp, é uma grande referência sobre isso. Exemplo da criptografia no celular. A criptografia do dispositivo converte todos os dados armazenados em seu telefone ou tablet Android em um formulário mexido. Eu fiz questão de colocar mexido para você entender, ó como é que fica. Então você vai lá, olá, boa noite, tudo bem? Codificação, olha o que vira o seu boa noite, tudo bem, como vai? Ele fica mexido. E aí, essa informação, ela vem, passa pela codificação, ela vira uma mensagem cifrada, toda mexida. Então aqui, né, o texto original, texto cifrado, texto original, né? Mesmas chaves são utilizadas, chave secreta, para fazer esse envio público através de uma chave compartilhada. E aqui, devido a essa engenharia que é a criptografia, fala para mim como que um hacker consegue invadir uma mensagem dela, porque olha o que ela vira. E aí a pessoa recebe na outra ponta a descodificação dessa mensagem, sendo recebido, né, exatamente aquilo que a primeira ponta enviou. Então é bem bacana aí o sistema de criptografia. E aqui chegou num ponto bem bacana, que é a criptografia em hash, né? Você vai ver muito isso aqui, ó, nas criptomoedas, né? Criptomoeda, quando você recebe uma criptomoeda de alguém ou você envia, isso só é feito através de uma hash, que são várias letras e números, exemplos dessa aqui. E é um código indecifrável, tá bom? É um código criptográfico. Então, por isso que eu achei bacana essa aula trazer o sistema criptográfico, porque, como eu disse, a criptomoeda ela está 100% ligado a um algoritmo de hash, tá bom? Então aqui eu dei um exemplo de texto. O texto vem, é enviado, ele torna um texto cifrado na criptografia e volta original. A hash é como se fosse o texto cifrado. Então o texto, a hash, função hash, texto, continua texto cifrado. Então o texto, hash, continua texto cifrado. Então aqui é um exemplo, tá bom? Para mim e para você, a forma mais comum de hash tem a ver com senhas. Então eu trouxe um exemplo para que isso você entenda de maneira bem simples. É como se fosse uma senha, sabe quando você entra lá em um back office, um escritório virtual, até do seu banco, você coloca lá, redefinir sua senha. O sistema não manda para você uma senha com letras e números, que você ali, se você quiser entrar, ter acesso com essa senha que o sistema manda para você, você tem que dar um copia e cola, porque se você for digitar, a probabilidade de você errar várias vezes é muito grande. Então isso é um sistema de hash, tá bom? Isso é chamado de hash. Assim também é no mundo das criptomoedas, né? Então, aqui por exemplo, se você esquece sua senha em algum serviço online, você provavelmente vai ter que executar uma redefinição de senha. Quando você redefine sua senha, você geralmente não recebe sua senha de texto simples em troca. Então, eu trouxe aí um exemplo comum no dia a dia nosso aí, quando a gente vai acessar qualquer mecanismo online e precisa redefinir a senha. Então ali você tem um conceito bem rápido, bem tranquilo do que eu estou querendo te ensinar e passar para você quando se fala de criptografia em hash, tá bom? Bom, resumão. Basicamente, aqui eu quero fazer um resumão para você da criptografia. Essa tela aqui, eu fiz essa tela, uma tela matadora, né? Para que tudo que a gente falou nas telas anteriores, você venha assim, entender de maneira bem sucinta, bem objetiva, né? E não venha virar uma salada na sua cabeça. Então o que você vai precisar às vezes gravar e ter aí, né, no seu entendimento, e você poderá realmente encontrar essas palavras e usar aí
na sua carreira como trade no mercado de criptomoedas ou até mesmo como dito, como informação, são 3 tipos de técnicas de criptografia: criptografia de chave privada, ou criptografia simétrica, ou criptografia de chave pública, ou criptografia assimétrica. Então, criptografia de chave privada é um, criptografia simétrica é outra, e criptografia de chave pública ou assimétrica é a terceira, tá? Então são as 3 técnicas de criptografia que mais são utilizadas em todos os tipos de meios eletrônicos ou fins, vamos colocar assim, tá bom? Então é um resumão aí, porque é uma aula bem complexa, né? Às vezes você que está do outro lado aí, pode confundir seu entendimento, e eu quis trazer aqui de maneira bem bacana, para que isso fique claro para você, essa aula da criptografia, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Encerrando aí esse módulo 1, né? Vamos fazer um apanhado geral aqui. Na aula 1, passei para vocês aí, ajustando a expectativa sobre todo o curso. Espero que você entendeu perfeitamente essa aula 1 e você não venha aí ser ansioso ou ansiosa e atropelar as aulas, atropelar as etapas. A segunda aula foi bem bacana, psicologia do mercado versus psicologia operador, na minha opinião, né? Eu não acho, eu tenho certeza que é a melhor aula que você precisa ter no seu DNA, no seu sangue, essa aula gravada aí. Se você já está fazendo exercícios para que o seu padrão de mentalidade, seus comportamentos venha a ser ajustado para o que vai vir, ainda mais quando se fala de dinheiro, pois bem, maravilha. Falamos aí na aula 3 sobre a história da criptomoeda e o seu surgimento, né? Da aula 4 falamos a história do dinheiro, a evolução da criptografia, e a última aula aí sobre o que é a criptografia e sua evolução. Então foram aí 5 aulas bacanas falando sobre aí a base, a estrutura, os pilares de todo aí o mercado financeiro, de todo o mercado de criptomoeda, e as aulas que vai vir a seguir está bem fundamentado, e essa estrutura, essa base desse módulo 1, esse entendimento você precisa ter, né, para que você venha aí fazer sentido as aulas a seguir, e também você também ter aí um embasamento bem profundo em questão de conhecimento nessa sua jornada aí como um trade, como um futuro milionário no mundo das criptomoedas, beleza? Parabéns se você chegou até aqui o módulo 1, show de bola. Vamos entrar aí no módulo 2, espero você lá e rumo ao topo, porque é lá que você merece estar. Tamo junto, abraço.